Dando continuidade às atividades do Setembro Azul de 2021, convite da BCMT, Associação Brasileira de Sarcoma Hituf, vou falar um pouco agora a respeito da interface da neurogenética e as novas propostas terapêuticas na doença de sarcoma Hituf. O futuro chegou. É isso que a gente vai falar um pouquinho a partir de agora. Quando falamos a respeito do tratamento da doença de Charcot-Marie-Tooth, na verdade incluímos duas grandes situações. Uma linha de tratamento dito tratamento sintomático e uma linha de tratamentos que são denominados de tratamentos específicos ou modificadores de doença. Os modificadores de doença são aqueles tratamentos que atualmente encontram-se em fase de desenvolvimento e que muito provavelmente no futuro vão representar mecanismos relacionados a uma politerapia, ou seja, de utilização de diferentes medicamentos ou princípios ativos específicos para um cenário genético dessas neuropatias hereditárias e que consigam promover uma modificação na história natural da doença, ou seja, elas modificam a história da doença. Isso é semelhante ao que ao longo dos anos vem sendo realizado com a polineuropatia amiloidótica familiar, as amiloidoses hereditárias e com a atrofia muscular espinhal do tipo 5Q, né? Vamos detalhar um pouco esses aspectos. Os tratamentos sintomáticos, eles destacam, sem dúvida alguma, hoje, né, como principal forma de tratamento disponível. Eles, apesar de não modificarem a sobrevida em si, o curso da história natural relativa à doença, eles permitem que o indivíduo tenha uma melhora muito significativa do seu bem-estar, de sua qualidade de vida e, eventualmente, de alguns sintomas relativos à doença, no caso a CMT. Já os tratamentos multidisciplinares clássicos, né, como a fisioterapia motora, a hidroterapia, o acompanhamento de nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional e com as diferentes especialidades médicas, representam a base do que deve sempre em neurologia unir o tratamento do que é sintomático com os tratamentos modificadores de doença. Ou seja, a questão de uma boa reabilitação de qualquer forma que ela, de qualquer perspectiva que ela é feita, nunca deve ser abandonado. Então, não é porque eu vou ter terapias gênicas à disposição que eu vou deixar de reabilitar o indivíduo da forma mais adequada. Há atualmente, em relação à questão de fisioterapia motora, um e-book disponibilizado pela BCMT no website a respeito de fisioterapia que traz informações bastante interessantes e que estão disponíveis para a leitura, caso exista esse interesse específico também. Falando um pouco da terapêutica sintomática, a base de uma boa terapêutica sintomática é o reconhecimento pelo profissional de saúde daqueles que são os sinais que trazem prejuízo ao bem-estar e à qualidade de vida de um paciente. Então, tratamento, por exemplo, da dor crônica que o indivíduo pode apresentar, o reconhecimento do tipo dessa dor, sendo a dor neuropática, osteomuscular, miofascial, né, ou seja, ortopédica em si, é essencial porque a linha de raciocínio do tratamento é distinta. O tratamento de comorbidades clínicas ou cirúrgicas, como, por exemplo, indivíduos que tenham epilepsia, que tenham distúrbios do movimento associados com parkinsonismo, distonias, condições ou comorbidades
neuropsiquiátricas, alteração cognitiva, perda auditiva, necessidade de reabilitação otoneurológica, neurooftalmológica, ou seja, todos esses são cenários de tratamento sintomáticos que também, assim como os tratamentos clássicos modificadores de doença, eles têm que ser o mais precocemente introduzidos em relação à origem desses sintomas, porque eles possibilitam realmente uma modificação importante na qualidade de vida de um indivíduo. Como que eu vou pedir para um paciente, por exemplo, realizar de uma forma adequada uma reabilitação motora, uma hidroterapia ou a fisioterapia neuromuscular clássica, se o indivíduo tem dor crônica, tem componente de dor neuropática importante. Então, eu preciso entender um pouco qual o papel desses sintomas na dinâmica funcional de um indivíduo. A gente destaca muito a dor porque a dor é um cenário que é bastante limitante em relação às neuropatias. A etiologia da dor pode ser a mais diversa possível. Dor, muitas vezes, na verdade, é a forma que o indivíduo tem para representar fenômenos como câimbras. Dores também podem, na verdade, serem contraturas, trações ligamentares, rigidez articular, então, ser uma osteoartrose, por exemplo, que o indivíduo apresenta, e não necessariamente uma dor de origem do nervo periférico. Então, como é feita a escolha em termos de tratamento da dor? Primeiro, o perfil dito ideal é de um medicamento que possibilite o melhor controle possível da dor às custas de menos eventos adversos e que, eventualmente, esse tratamento permita também tratar outros sintomas. Exemplo prático. O uso de antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina. A amitriptilina trata muito bem tanto dor neuropática quanto dores miofaciais, mas ela também ajuda nos indivíduos que tenham salivação excessiva, nos indivíduos que tenham distúrbios do sono, então dificuldade relacionada à insônia. Ela ajuda indivíduos que, por exemplo, tenham transtornos de humor, como o próprio episódio depressivo, os quadros leves a moderados. Então, dessa forma, os tricíclicos são interessantes, como a mitriptilina e a nortriptilina. Antidepressivos duais, como a venlafaxina e a duloxetina, podem ser utilizados também. Em outros pacientes, em que não existe tanto esse componente, se a dor é neuropática e eu preciso de um controle mais fino, mais próximo para ajustar, e não ter outras comorbidades, os gabapentinoides podem ser bem utilizados, como a pregabalina, a gabapentina. Então, veja como é uma situação que você deve indicar realmente, caso a caso, e de uma forma bastante cuidadosa, pensando nas comorbidades, né, os eventos adversos, e o que eu posso ajudar em termos de outros tratamentos também ao nosso paciente. Falando um pouco a respeito dos tratamentos específicos para CMT, esse aqui é um artigo muito interessante, publicado recentemente em relação aos estudos clínicos, aos ensaios clínicos para CMT, em que nos suscita alguns aspectos em relação a um estudo, né, de medicação de intervenção no paciente com Charcot-Marie. Então, por exemplo, vou fazer um ensaio clínico. O que que eu tenho que avaliar? O que é considerado um desfecho ou um biomarcador para um paciente com Charcot-Marie? Eu vou considerar a avaliação clínica desses pacientes no exame físico que eu faço, na consulta. Eu vou considerar subjetivamente o que o paciente me conta. Vou considerar escalas de scores específicos, medidas de força. O que que vai ser importante de ser avaliado? Ou não, eu vou utilizar alguns biomarcadores. Eu posso usar, por exemplo, a ressonância de músculo e ver o quanto que eu perdi de músculo
que entrou de gordura fazendo lipossubstituição. Ou eu vou olhar, por exemplo, marcadores de lesão do axônio, por exemplo, o neurofilamento mais classicamente empregado em neuropatias, em doenças neurológicas de uma forma geral. Então, qual é esse parâmetro que deve ser olhado? Como que eu vou avaliar? Qual é o método empregado para avaliação? Por quanto tempo eu vou avaliar? Vou avaliar pontualmente um único momento? Vou acompanhar 6 meses, 12 meses, 18 meses, numa condição que às vezes o indivíduo tem sintomas há 40, 50 anos? O que, que é um corte para dizer que o indivíduo tem uma boa resposta clínica ou não, em termos de um tratamento? É uma melhora de um ponto numa escala ou uma melhora de 3, 4 pontos? Quem definiu esse ponto? Quais seriam eventos adversos inesperados? Veja que é tratamento novo. O que é uma coisa inesperada no tratamento? Por quanto tempo eu vou observar para ver se tem um evento inesperado? Então, para ver se teve uma complicação, eu fiz uma terapia gênica, utilizei um adenovírus associado e o indivíduo desencadeou o quadro, por exemplo, de uma hepatite transitória. Quanto tempo que eu vou observar para ver se aparece, desaparece? Como eu faço para ampliar os resultados de um tipo genético para o outro? Ou até melhor, é possível ampliar o resultado de um tipo para o outro? Ou eu vou ter que, para cada uma das mais de 90 losses genéticos hoje reconhecidos, fazer uma medicação ou mais de uma para cada um dos subtipos. Então veja como é complexo esse aspecto, daí alguns dos maiores estudiosos em Charcot-Marie levantarem esse excelente texto científico de discussão desses aspectos. Ficou muito conhecido da população em geral as etapas relacionadas ao desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas, né? A partir do advento das complicações aí da Covid-19, da pandemia. Então, o desenvolvimento das vacinas para a Covid-19 mostrou muito para a população o que é fase 1, fase 2, fase 3, o que é já a medicação no mercado, o que é a fase de segurança. Mas o mais importante de noção é, em condições crônicas, diferente do que é o cenário da Covid, que foi um cenário catastrófico de pandemia, nós estamos falando aqui de uma condição crônica, que é Charcot-Marie. Então, existe todo um cuidado muito grande nas etapas de desenvolvimento pré-clínico, seja em modelos animais, em culturas de células, em se entender o que uma determinada molécula que foi escolhida, selecionada, promove naquele modelo animal, para que ele adequadamente alcance os estágios iniciais em fase 1, depois em fase 2, caso ele se mostre seguro na fase 1, depois em fase 3 com um número muito ampliado de indivíduos, né, aquela faixa que passou das dezenas da fase 2 para a faixa eventualmente de algumas centenas ou milhares, até depois a droga já ter o registro, já estar no mercado e passar pela etapa de farmacovigilância, que é quando a gente de fato já tem a medicação sendo utilizada na prática clínica e eventualmente algum tipo de complicação em longo prazo passa a ser reconhecida. E isso é o que existe também para Charcot-Marie. Essa aqui é uma figura que é exposta da CMT Research Foundation, de como ocorre esse desenvolvimento em relação a uma nova terapêutica quando ela é proposta para Charcot, né? Então, segue a mesma linha, a mesma lógica do que é utilizado aqui. Vale sempre a pena destacar que fase 2 e fase 3 não é simplesmente o indivíduo ter o diagnóstico da doença que ele é incluído num estudo desse tipo. Existem critérios de inclusão e de exclusão para que o indivíduo adequadamente seja
participante ou não de um estudo, né? Então, existem pontos de corte quanto a uma série de características funcionais motoras, respiratórias, faixa etária, enfim, vários aspectos que são avaliados para essa determinação. E essa é justamente a rota, né, das estratégias para pesquisa acelerada, pensando em Charcot-Marie, né, que é a STAR. Então, a Charcot-Marie-Tooth Association, ela vem realizando como se fosse uma rota, né, destacando os grandes pontos relacionados a estudos, né, advento dos novos estudos para Charcot-Marie ao longo do tempo, desde a formação do consórcio de neuropatias hereditárias, lá no comecinho, em 2009, até o primeiro ensaio clínico, que foi publicado no JAMA Neurology depois, com um impacto grande, depois com os primeiros estudos em roedores, em modelo animal, com edição genômica, pensando justamente na correção desses defeitos, dessas alterações genéticas, e até de fato a gente chegar nas etapas de aplicação clínica dessas novas terapêuticas específicas modificadoras. De forma que hoje a CMT Research Foundation coloca até um pipeline, que seria daquelas drogas, né, que estão elencadas em relação aos diferentes grupos, terapias gênicas, terapia celular e pequenas moléculas, ou seja, em diferentes mecanismos, que em relação aos diferentes subtipos de Charcot-Marie-Tooth, a forma e os estágios, a fase em que estão esses estudos, né? Então, desde fases em que a molécula é descoberta ou proposta, ela é estudada na fase pré-clínica, nas culturas de células ou nos modelos animais, depois entra nas fases clínicas iniciais e, como mostrado mais aqui acima, com essas três propostas de terapêutica, especialmente o PIST-3003, com estudo em fase 3. Então, mostrando já uma fase bem avançada em relação a essa possibilidade. Vale o destaque aqui também do finalzinho de um estudo de fase pré-clínica com terapia celular e de um estudo de fase 1 com uma terapia gênica sendo desenvolvida para Charcot-Marie, como também vai ser debatido um pouco mais à frente. Então, esses são aspectos bastante importantes de serem conhecidos da atualidade. Isso a gente está falando agora no cenário de setembro de 21. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, a gente já esteja, e a gente espera isso, passos à frente aqui, realmente essas curvas bem mais à frente. Se procurarmos na base mais segura e eficiente de pesquisa em relação a estudos clínicos com a doença de Charcot-Marie-Tooth, há na base do Clinical Trials americano 428 estudos cadastrados, registrados para Charcot-Marie, sendo que atualmente 110 estudos encontram-se em recrutamento ou ainda não iniciaram recrutamento. Nem todos são estudos de intervenção terapêutica, ou seja, de tratamento com determinado remédio que está sendo avaliado. Alguns são estudos de registros de pacientes, de bases de dados, estudos de métodos de imagem, enfim, existem várias possibilidades nesse sentido. Um desses estudos que vale a pena destacar é um estudo que eu mostrei ali anteriormente, que é coordenado pela Nationwide Children's Hospital, lá em Columbus, Ohio. Esse é um estudo que ele vem sendo feito com terapia gênica, à base de um adenovírus associado. Então, essa é a estrutura relacionada à terapia gênica que é utilizada,
O mecanismo básico é através de um estudo em que pacientes com Charcot-Marie do tipo 1A, então um grupo específico de pacientes, vão receber aplicações intramusculares desse adenovírus associado. Esse adenovírus tem um segmento que é codificador do NTF3, vou comentar um pouco a respeito, e existem algumas coortes de pacientes. Então, existe uma parcela de pacientes entre 18 e 35 anos que vai receber uma determinada dosagem, quantidade do vírus, de cópias, né, consequentemente, e uma segunda coorte de 15 a 35 anos recebendo uma outra quantidade. Passando um pouco adiante, são 9 participantes inicialmente nessa fase 1. Eles são aplicados nos 2 membros do indivíduo, a medicação é aplicada nas duas, e existe um esquema dentro de um dos grupos que é de doses escalonadas, ou seja, com um aumento progressivo de doses. Um dos vetores utilizados é baseado no NTF3, que é o fator da neurotrofina 3. Este é fundamental para um mecanismo básico. Quando existe uma lesão do nervo periférico, por exemplo, no componente tanto axonal quanto componente mielínico, existe a necessidade de um mecanismo de regeneração do nervo periférico. E quem auxilia esse mecanismo de regeneração, o próprio crescimento daquela porção terminal do nervo periférico e a reconstituição estrutural do nervo periférico como um todo, é o fator da neurotrofina 3. Então, ele é fundamental nesse papel e, através dessa terapia gênica, você não intervém diretamente no PMP22 em si, você intervém no mecanismo como um todo de possibilitar a regeneração axonal, axonal e mielínica de uma forma mais global. Veja o efeito dessa terapia gênica em estudos relacionados a modelos animais. Então, nós temos aqui um grupo controle, né, de camundongos, isso na fase pré-clínica, e aqui do modelo que apresenta, do modelo Trembler, que é um modelo relacionado a CMT. Aqui há um contingente bastante reduzido de fibras mielínicas, bastante área, né, de fibras com perda mielínica, também tem figuras de degeneração axonal, comparado com o aspecto do camundongo sem alterações, e aqui, pós 20 semanas de tratamento das injeções intramusculares, mostrando um marcado aumento da camada mielínica na periferia, assim como um contingente muito maior, muito diferenciado no diâmetro desses axônios, dessas fibras nervosas periféricas. E isso acaba tendo realmente um reflexo bem significativo quando a gente olha para aquelas fibras mais dependentes de mielina ao longo do tempo. Então, existe realmente um impacto nas fases pré-clínicas. Já fazendo a transição, né, aqui olhando em mais detalhes, então aquilo com 20 semanas, com 48 semanas, comparativamente ao que foi visto no modelo animal, então, modelo animal, e aqui o modelo que recebeu, de fato, a terapêutica com um tratamento específico aí no Trembler, mostrando realmente o potencial que tem após a utilização da medicação em relação ao aumento da quantidade de mielina expressa nessas periferias, assim como ajuda também
em relação ao aumento dessas pequenas fibras, as menores mielínicas, que também vão se recuperando. Não existe ainda, logicamente, um contexto de uma aplicação clínica nesse instante, mas é uma excelente notícia nesse sentido. E não só para Charcot-Marie, essa é uma terapia que traz a possibilidade também para neuropatias inflamatórias, autoimunes, de aplicação, porque existe a possibilidade de estimular o mecanismo de regeneração periférica do nervo periférico. Então, existe essa possibilidade não apenas para tratamento da CMT, mas também de outras neuropatias hereditárias e de neuropatias adquiridas também. Vou comentar um pouco a respeito do ACE 083. O ACE 083 foi uma medicação, uma molécula que trouxe durante um período relativamente grande muita esperança em relação a algumas peculiaridades do que poderia, né, ser possível alcançar através dessa molécula. Ela é um inibidor da miostatina, ou seja, do GDF8, e acaba originando, no fim das contas, de todas as vias de regulação, a ativação do processo de miogênese. Ou seja, a lógica é: eu aplico a medicação no grupamento muscular e aumenta o grupamento muscular em si, o volume dele, pelo processo de miogênese, semelhante ao que já estava sendo feito um estudo com essa molécula para distrofia muscular fascicular-humeral. E isso em modelos animais realmente teve um impacto bem interessante, é visível a diferença, né, do grupamento que recebe do que não recebe no modelo animal. Isso até em termos de outras situações, né, como, por exemplo, gado de corte que tem, né, mecanismos genéticos que favorecem a inibição aí da miostatina, facilita com que exista um aumento de quantidade de carne de corte aí. Então, isso foi algo também correlacionado da época. E em termos de modelo animal, excelente o perfil observado. Partiu-se então para estudo clínico. Então, fase 1, fase 2, participaram pacientes com CMT1A e formas ligadas ao X, com mais de 18 anos, que deambulam mais de 10 metros de forma independente e que percorrem de 150 a 500 metros no teste da caminhada de 6 minutos. E dentro deste foram diferentes coortes e partes do estudo realizados. Então, foram basicamente 3 coortes na parte 1 do estudo. A partir de um ponto, houve um grupo para comparação em relação a placebo. A parte 1 era para avaliação de diferentes doses sendo feitas, e a parte 2 já fazendo uma análise comparativa à frente, comparado com o placebo. E o que se observou é que, ao longo do tempo, conforme se comparava na parte 2, né, do estudo, esse é um estudo duplo cego, logicamente, né, então nem paciente sabe o que está recebendo, nem o avaliador em si sabe o que está sendo utilizado no tratamento daquele paciente naquele momento. Não se observou uma modificação tão marcante em relação ao placebo, em relação à questão de volumes musculares. Então, em relação a volume muscular, não houve um impacto, né, tão significativo. A avaliação se deu em relação ao quanto de variação percentual ocorreu ao longo do tempo, fazendo
o mecanismo comparativo com esse desfecho. O mesmo pensando em questão de grupo distinto. O que eu quero dizer com grupo distinto é que há naturalmente uma diferença que é esperada ao longo do tempo para esses pacientes. Então, era de se esperar que eles ganhassem, conforme o tempo passasse, um volume muscular maior, houvesse uma diferença significativa. Isso acabou não tendo um impacto tão grande. E um pouco mais adiante, no comparativo ao placebo, não houve um perfil que possibilitasse, né, uma modificação tão grande, e, e isso, na realidade, acabou sendo constatado ao final da fase 1 e já na entrada na fase 2, de forma que depois de 190 dias, ou seja, depois de praticamente 6 meses de seguimento desses pacientes, fazendo a comparação placebo versus o braço ACE2, praticamente esses pacientes tinham perfis sobrepostos de resultados, ou seja, não houve uma modificação significativa em relação ao parâmetro analisado. A dúvida sempre vai existir se o que eu tenho que avaliar é só a questão do impacto clínico, se não é um impacto molecular, quanto tempo tem que acompanhar, mas em algum momento o estudo tem que ter um desfecho, né? Tem que ter uma parada para uma análise dos resultados, né? E ao que se indica, não há um impacto tão significativo em relação a isso. Aqui, falando ainda em 190 dias, sem ser observado um impacto significativo em relação às mudanças, inclusive em relação à linha de base, você vê que o placebo muda muito pouco, enquanto há no grupo do ACE2 uma discreta tendência a ganho, né? Mas assim, isso pode individualmente contar uma ou outra pessoa que tenha, um ou outro indivíduo que tenha benefício, mas não é algo representativo de um grupo de pacientes, né? Talvez numa análise de subgrupos futura consiga se encontrar algum tipo de parâmetro mais definidor de quem pode ter benefício ou não com a medicação, mas essa não é uma realidade para o contexto atual. É um estudo tecnicamente negativo. Em relação ao PXT-3003, o PXT-3003, ele na realidade é um medicamento que é uma associação entre diferentes princípios ativos, naltrexone, baclofeno e sorbitol, em diferentes dosagens, né? Em dosagens que a gente não utiliza como padrão para tratamento em outros cenários, né? Outros cenários clínicos. E, inicialmente, no fase pré-clínica, a lógica de se pensar nisso foi através de se pensar nos mecanismos de ação das regulações que são feitas por essas moléculas. Então, por exemplo, o baclofeno tem uma ação relacionada à agonista receptor GABA-B, e com isso ele ativa menos a AMP cíclico, proteína quinase A acaba tendo termos de possibilidade de ação diferenciada, e a gente acaba, portanto, tendo uma produção de PMP22 aumentada. Os antagonistas do receptor opioide, como acontece com o naltrexone, também tem uma implicação aqui. Existe a inibição da proteína G, né, a subunidade alfa da proteína G, e no final da história, também por modular a proteína quinase A, existe um aumento na produção de PMP22, um upregulation. E isso auxilia dessa forma, isso era visto nos modelos, né? Se a gente pegar aqui a biópsia de nervo periférico, esse é o animal sem doença, o grupo controle,
Este é o grupo controle de um modelo animal para CMT1A, com bastante perda mielínica, muita perda, quantidade de fibra reduzida também, e o diâmetro bem reduzido. E aqui, pós-terapêutica no modelo animal, que a gente nota que, de fato, tem um aumento na quantidade da mielina nas fibras, existe um aumento também em relação ao número de fibras, está mostrando esse benefício que era verificado na fase pré-clínica. Partiu-se então para fase 2, né, com um segmento desses fase 1 e fase 2, pacientes com segurança boa e com um período de acompanhamento de 12 meses, e alcançou-se de fato um bom desfecho nessas etapas de fase 2. Então, aqui, como funcionam esses estudos, entraram 99 pacientes para critérios de elegibilidade, 19 saíram, que não eram elegíveis, 80 entraram em randomização, praticamente 20 por grupo, né? Então, 20 placebo, 19 no caso, 21 que receberam o princípio ativo, 21 que receberam o princípio ativo de uma outra forma, que eu vou comentar, e um terceiro grupo recebendo doses altas. O que diferenciava era o aporte que você oferecia da medicação, em doses um pouco menores, em doses intermediárias e em doses maiores. Esses foram pacientes seguidos ao longo do tempo. Veja que é uma parcela grande, 91% completou 12 meses, né? 100% completou no outro grupo de baixa dose e 84% completaram no grupo de alta dose. Então, em termos de tolerância e possibilidades, em termos de perda de participantes aí no estudo, no segmento, é um número muito pequeno. E foram utilizadas algumas escalas, né, para segmento, para avaliação, especialmente a CMT Neuropathy Score, que é uma escala clássica, e o que se observou ao longo do tempo é que não só nessa escala, mas em outras avaliações, como na própria eletroneuromiografia, medidas de SNAPs, de potenciais sensitivos, avaliação dos CEMAPs, dos potenciais de ação compostos, da própria força de dorsiflexão, os testes de 6 minutos de caminhada de 6 minutos, houve realmente um impacto bem interessante, apesar do número pequeno de pacientes participando. Para a gente ter uma ideia, o grupo de alta dose, comparado com os outros grupos, né, para o CMT Neuropathy Score, a pontuação positiva foi muito clara, foi bem evidente a diferença observada, tá? E, fundamentalmente, houve uma diferença em relação a esses grupos, comparando alta dose, que recebeu o PXT-3003, comparado com o grupo placebo. Apesar do número pequeno de participantes, foi aquele em que se observou um maior impacto em relação à utilização dessa combinação de princípios ativos e um efeito de dose de uma forma mais clara. Isso também foi detectado em alguns outros cenários, como, por exemplo, nas medidas de latência distal. Houve também, então, uma medida neurofisiológica que permitisse essa reprodução, assim como na velocidade de condução sensitiva, em que, comparando-se paciente placebo com grupo PXT-3003 em alta dose, houve essa diferença de forma significativa. Dessa forma, partiu-se para uma análise em termos de eficácia mais ampla. Analisou-se, por exemplo, a melhora ao longo do tempo
para as diferentes escalas, a que mais reproduzia e impactava praticamente em todos os cenários aí, acabava sendo ou a latência distal ou o componente da velocidade de condução sensitiva que tinham relevância, né, tinham importância grande. Isso é interessante porque na prática clínica, o segmento com a neurofisiologia clínica, com a eletroneuromiografia, talvez não tenha o seu maior impacto, mas veja como numa análise neurofisiológica relativamente simples no acompanhamento ao longo do tempo, em um ano desses pacientes, é um método que se mostrou bastante interessante para o segmento. Em relação à comparação com o placebo, pegando as modificações, né, médias ao longo do tempo, a porcentagem de melhora, a gente percebe que na CMT Neuropathy Score é muito claro a diferença que houve. Na escala de limitações relacionadas globais da neuropatia ONLS, também foi detectado um perfil semelhante, assim como na velocidade de condução sensitiva. E isso acaba proporcionando um perfil bem interessante de que altas doses têm uma tendência, veja que é um estudo logicamente de fase 2, um número pequeno de participantes, mas uma tendência muito boa a diferenciar em relação ao grupo placebo. Então, o que eu preciso fazer é ampliar o número de participantes. E essa é uma etapa que vem, né, sendo introduzida. Então, fase 3 desse estudo vai ser com uma solução oral, com 5 ml, né, BID de manhã e à noite. Vão ser 15 meses de acompanhamento de segmento clínico e os pacientes vão acabar participando, são braços distintos, em que a gente vai ter dois grupos de doses que vão ser analisados, não são mais três como anteriormente, né? Grupo de alta, intermediária e baixa. Aqui a gente já viu que o baixa não tem impacto tão grande nas fases anteriores, a gente já parte para uma dosagem mais bem estabelecida. E já com um perfil de segurança mais claro. Nessa fase, a ideia é englobar um número de pacientes muito maior, né? Os centros participantes já estão em andamento, tudo, eles já estão em segmento desses pacientes. Nós temos aqui como critérios de inclusão pacientes do sexo masculino ou feminino, com idade entre 16 e 65 anos, pacientes com diagnóstico genético comprovado CMT1A, fraqueza muscular pelo menos na dorsiflexão do pé, que é o parâmetro de avaliação, ou seja, também inclui pacientes mais precoces em termos clínicos. As escalas do CMT Neuropathy Score com pontuação maior que 2 e menor ou igual a 18, ou seja, com quadro de leve a moderado, e pacientes que tenham a velocidade de condução motora de pelo menos 15 metros por segundo. Então, esse é o perfil que cai dentro do estudo. Nesse cenário, existe, né, o estudo Premier. O estudo Premier, ele é esse que eu comentei anteriormente, o Plio CMT. O estudo Premier é um estudo em que a combinação, ela é uma combinação de diferentes doses do naltrexona, baclofeno e sorbitol, em que as fases prováveis de término aí do estudo sejam ao final de 2024. Não há ainda um dado específico em relação a dados parciais deste, porque é um estudo que acabou de ser, na verdade, iniciado, ele está em fase de recrutamento.
Não há centros nacionais, pelo menos eu desconheço participantes em relação ao Premier, e ele é coordenado pela Firenext. Nessa etapa do Premier, vão ser basicamente comparados o placebo com o grupo com 10 ml da solução oral 2 vezes ao dia, do mesmo jeitinho, e entram aqui pacientes com perfil para um período maior, com a diferença que eles vão incluir realmente um número bem mais expressivo de participantes. Se a gente for olhar, já são 350 participantes aqui, bem diferente da fase de 9 pacientes, 30 pacientes, aqui são 350. É um estudo verdadeiramente multicêntrico, bastante promissor aí em termos de resultados prováveis futuros. E o que a gente traz então é que provavelmente semelhante ao modelo do que acontece com a paraparesia espástica hereditária, com a amiloidose hereditária, com a doença do neurônio motor, com a esclerose lateral amiotrófica, com a atrofia muscular espinhal, provavelmente o modelo de tratamento futuro para a CMT deve envolver uma terapêutica multimodal ou polimodal, politerapia, incluindo tratamento sintomático, reabilitação e os tratamentos específicos neuroprotetores e direcionados a mecanismos específicos para cada neuropatia elencada. Então, essas são algumas das atualizações relacionadas às terapêuticas, né, ao futuro que chegou das terapêuticas para Charcot-Marie-Tooth. Agradeço a toda a equipe do setor de investigações em doenças neuromusculares da Unifesp, ao convite da ABCMT, e me coloco à disposição, em caso de dúvidas, para responder essas dúvidas na sessão de dúvidas e perguntas. Muito obrigado.